Olá pessoal, vamos dar início então à nossa aula referente ao capítulo 23 de vocês da apostila, que diz respeito ao Antigo Regime. Então nós estávamos até então falando sobre algumas coisas referentes ao Brasil, né, sobre a história do Brasil, e agora a gente vai voltar um pouquinho para a Europa no período conhecido como Idade Moderna. O Antigo Regime, na verdade, é um período que se insere dentro do período da Idade Moderna e que denomina um período específico na Europa, onde nós vamos ter grandes reinos de reis e rainhas absolutistas. Então, o que é esse conceito do Antigo Regime? O Antigo Regime, então, é caracterizado por essas monarquias dentro da Europa, que são monarquias controladas por reis bastante controladores, centralizadores, reis conhecidos como absolutistas. Nós temos alguns exemplos dos mais visíveis, que são o caso da França e da Inglaterra. A França na figura desse cara aqui, que é o Luís XIV, que também ficou conhecido como Rei Sol. Então a própria identidade dele, a forma como ele se portava, a forma como ele se vestia, dizia respeito a uma pessoa que queria atenção para si e que acreditava que a luz dele era tão importante quanto essa luz do sol. Então a gente tem essa relação direta com o nosso astro, né? Desse rei com a questão do sol. Muito bem. Quais as características gerais, então, desse antigo regime? Eles estão inseridos dentro dessa ideia de estados nacionais modernos, que são aqueles estados que se formam logo após o período feudal. Então, no período do feudalismo, a gente tem uma descentralização política, né? Vários feudos com vários reis, com vários senhores. A partir do momento em que esse feudalismo começa a entrar numa decadência, começa a se fortalecer o poder de alguns reis que controlam, unificam os feudos, dando origem aos estados nacionais ou aos reinos. Então, esses estados nacionais têm as seguintes características: denominação territorial e política sobre um determinado governo. Então, se identificam através de um rei só. Os reinos passam a se identificar quanto à sua cultura, língua e outras identidades, ideia de nação. Começa a se caracterizar uma pessoa que se identifica com os seus mesmos antepassados, com a sua língua, com uma história em comum das outras pessoas que também habitam ali. Então começa a ter essa ideia de nação. Então por isso deriva dessa ideia de estados nacionais. E o modernos justamente porque diz respeito ao período da Idade Moderna. Então, esses governos vão estar muito mais ligados à questão controladora, centralizadora. O período do Antigo Regime é um período onde se destaca a aristocracia como sendo uma classe social que detém muito poder, uma classe social que detém grande parte dos privilégios. Então, eles recebiam impostos da população, recebiam também. Grande parte da nobreza também era formada por membros da igreja, então recebia dízimos e viviam de acordo com esses privilégios. Então essas classes sociais da aristocracia e do clero tinham tudo a ver com a formação desse antigo regime. A igreja e a aristocracia andavam lado a lado nesse momento. Inclusive, né, a gente vai ter alguns intelectuais, alguns filósofos que vão defender essa prática do absolutismo pelos reis. Né? Os reis têm que ser temidos, os reis têm que ser absolutos e controladores, os reis têm que controlar o poder só nas mãos deles, sem parlamento, sem outra instituição, sem ter que ouvir outras pessoas, como é o caso, por exemplo, do Nicolau Maquiavel, que é um dos principais teóricos do absolutismo. Ele cria uma obra, O Príncipe, né? O Nicolau Maquiavel, ele era da Península Itálica. Naquela época, a Península Itálica ela não era nem o que a gente conhece como Itália hoje. Ela era toda dividida, fragmentada,
Cada pequeno pedaço ou era um reino ou era uma república. E ele acreditava, na verdade, que para a Itália, para aquele lugar ser uma coisa só, precisava de um rei controlador, um rei absolutista. Então, ele cria essa obra, O Príncipe, que já é uma excelente sugestão de leitura para vocês, é uma leitura bem curta e é um clássico da literatura e da filosofia. E ele cria essa obra, O Príncipe, que é como se fosse um manual de como governar. Então ele vai dando as dicas, falando como que tem que ser feito, inclusive justificando o poder absoluto, controlador e às vezes até temido do próprio monarca. Dentro do antigo regime, nós também temos como forma econômica principal o mercantilismo. O mercantilismo se desenvolve através da parceria entre burgueses e reis, nesse período, saindo do período da Idade Média e entrando no período da Idade Moderna. O que significava então o mercantilismo? Um sistema político-econômico típico desse período absolutista, caracterizado pelo controle do rei nas tarefas. O mercantilismo tinha essas características centrais. Então, como forma econômica, ele preconizava o metalismo. Quanto mais metais preciosos um reino acumular, mais poderoso será. Ou seja, quanto mais ouro, prata, ou quanto mais coisas ele conseguir vender do que comprar de fora. Manter o dinheiro dentro do seu reino, que já é o próximo item aqui, balança comercial favorável. É justamente você exportar mais do que importar. O protecionismo alfandegário, que é a taxação de produtos vindos de fora, para que você estimule a sua população a comprar aquilo que você produz e não comprar aquilo que vem de fora. E o pacto colonial, que a gente vai começar a ter uma noção maior quando ver esses reinos europeus chegando na América. Então, é o momento onde eles vão usufruir, basicamente, né, de tudo o que tem nessas colônias, sem gastar muito, sem retribuir da mesma maneira. Então, o pacto colonial é você ter uma metrópole, como a gente estava vendo anteriormente, né, a chegada dos portugueses no Brasil. Então, você tem Portugal como sendo uma metrópole e a sua colônia, que é, no caso, o Brasil, onde é extraído grande parte dos minérios e das coisas que eles conseguiam extrair daqui. Ok? Então, com relação a esse capítulo, toda essa parte, essa contextualização, explicando sobre o conceito do antigo regime, os principais reis, então a gente vai ter nessas primeiras páginas aqui. Política, economia e religião vai falar um pouquinho dessa questão do mercantilismo e também da maneira como era colocado o soberano acima de tudo, inclusive comparando ele com um ser divino. Então tem algumas atividades aqui que vocês vão perceber justamente essa questão. Nós também temos essa parte é bem interessante, falando da sociedade de corte, como que surge algumas questões relacionadas à prática de você se portar, conduzir num jantar, como que você pega nos talheres, como que você utiliza os talheres, começam a ter manuais de etiqueta. E isso a nobreza começa a adquirir justamente para ela se diferenciar das outras classes sociais. Então, os burgueses que começaram a ganhar muito dinheiro, eles queriam se equiparar aos nobres. Mas os nobres que tinham aquela ideia de que o sangue azul, né, só é nobre quem tem essa linhagem nobre, não quem adquiriu riquezas por outros meios. Então, muitas vezes, eles criavam maneiras de se distinguir. Esses manuais de costumes, essas práticas, como essas etiquetas, vão ser justamente para diferenciar os nobres dos burgueses ou de outras pessoas. A gente tem como um dos principais locais que demonstram esse gasto, esse privilégio da nobreza no antigo regime, o Palácio de Versalhes. É uma demonstração muito clara de como o antigo regime era um período de privilégios da classe da aristocracia. Então você tem uma sociedade
super dividida, uma desigualdade social muito grande, e um primeiro estado, um primeiro e um segundo estado, que era a maneira como a gente identificava o clero e a nobreza na França, com muitos privilégios e muita riqueza, tá? Então nessas páginas vocês também vão conseguir encontrar com relação a esses privilégios da nobreza, ok? Para vocês, como matéria adicional, como coisa adicional para vocês irem atrás com relação ao Antigo Regime, eu sugiro aqui alguns filmes. Primeiramente, o Maria Antonieta. Tem 2 filmes Maria Antonieta. Esse que eu estou sugerindo para vocês é um filme de 2006, tá? É um filme bem bonito, foi um filme muito polêmico na época, porque ele traz de uma maneira bem explícita como eram os gastos nesse antigo regime, na época onde estava o Luís XVI e a Maria Antonieta, que era uma princesa austríaca que casa com o Luís XVI. Lembrando que o Luís XVI e a Maria Antonieta eram os imperadores que estavam à frente da França na época da Revolução Francesa. Então, os gastos aí, todos esses privilégios, têm uma relação direta com o motivo pelo qual a Revolução Francesa aconteceu também, tá? Infelizmente, esse filme não tem completo no YouTube, mas depois vocês podem procurar de alguma maneira, né? Eles também têm para comprar ou alugar esse filme. Outra série que eu indico para vocês, que também fala um pouco do Antigo Regime e sobre os gastos, e sobre, principalmente, o Palácio de Versalhes, é a série Versalhes, do Netflix, tá? Mostra, inclusive, muito mais essa parte interna do Palácio de Versalhes. Apesar também de se passar num período bem conturbado, que é na época do Luís XV, esse cara aqui, onde vão ser travadas várias... Luís XIV, onde vão ser travadas várias guerras, vários conflitos, ele mostra muito mais o convívio da nobreza dentro do Palácio de Versalhes e como que era feita, essa demonstração de poder, de luxo que eles tinham nesse período. Então são filmes que retratam bem esse período do Antigo Regime, Luís XIV, que é o rei que eu mostrei no início da videoaula para vocês, que é o Rei Sol, né? E também o filme Maria Antonieta, que já fala sobre o neto, 14, o Luís XVI, em meio a um momento bem conturbado, já na queda do Antigo Regime. Ok, pessoal? Por hoje é só. Façam as leituras, façam as atividades. Se surgir alguma dúvida, a gente tira essas dúvidas no nosso encontro semanal. Beleza? Boa aula para vocês.